Bom dia, terceiro ano. O vídeo de hoje é sobre a atividade de língua portuguesa, sequência didática, páginas 8 e 9. Na página 8 e 9, a gente vai falar sobre o texto O Gato de Botas. Então, façam mais uma leitura do texto, ou seja, aconteceu o quê? Que o moleiro ele tinha 3 filhos e resolveu dividir uma herança. Então, ele dividiu entre os 3 filhos. Um ficou com o moinho, outro ficou com o burro e o outro ficou com o gato. O que ficou com o gato, ele se sentiu injustiçado, porque o gato tinha muito menos valor do que um burro que servia para fazer outras coisas e um moinho também. Só que aí aconteceu uma situação. O gato começou a falar. Então, o gato, ele pediu botas e um saco. E aí as coisas começaram a se complicar, porque ele, depois de pedir isso, ele começou a ir para o castelo e oferecer vários presentes ao rei, dizendo que eram presentes do dono dele, ou seja, do seu amo. E um dia aí o gato ainda mandou o seu amo, ou seja, o dono dele, entrar no rio. Quando passou a carruagem do rei, né, ele começou a pedir socorro, dizendo que o dono dele estava se afogando. O rei parou a carruagem, mandou ajudar ele, que ele dizia que era um marquês, né? Deu belas roupas, convidou ele para passear com a família, com a sua filha. Então aí a complicação aumentou ainda mais. Por quê? Porque o homem não era rico, ele não era marquês, ele não era rico. E o gato, né, fez o rei entender que era. Só que aí o gato resolveu acabar com essa complicação, solucionar. O que ele fez? Ele foi muito rápido ao castelo que tinha mais adiante, castelo onde tinha um gigante. E aí esse gigante ele tinha fama de que ele podia se transformar em qualquer coisa. Então o gato, muito esperto, pediu para ele que se transformasse em quê? Em um rato. E aí, quando ele se transformou em um rato, ele foi lá e comeu. Então, comeu o gigante, que estava transformado em rato, e ficou com todo o castelo, né, fazendo de conta que era deles. E então, na hora do desfecho, ou seja, o final, aconteceu o quê? Que o rei ficou encantado com tanta riqueza e falou que ele podia casar com a princesa. Então, foi assim que eles acabaram se casando. O filho do moleiro se casou com a princesa, filha do rei. Bom, vamos lá então. Na questão B, diz assim: um moleiro tinha 3 filhos. Como ele dividiu sua herança entre os 3? Então, lá no comecinho do texto vem falando como foi que ele fez essa divisão. Você vai escrever aqui. Quais os objetos o gato pediu ao seu amo? O que ele fez com esses objetos? Lembra que o gato de botas ele pediu 2 coisas ao seu amo, ou seja, ao seu dono. Quando o dono deu essas coisas, o que ele fez com esses objetos? Questão D. O gato, muito esperto, fazia para agradar ao rei. O que ele fazia para agradar o rei? Ele fazia gracinhas, calçado com as botas, ele levava caças e outros presentes ao rei, ou ele enganava o gigante? Então, ou seja, o que ele fazia para agradar o rei, você vai marcar o X na opção correta. Questão E. Como o rei conheceu o dono do gato? Como foi esse encontro? Aí que eu acabei de falar há pouco tempo, né? O gato inventou toda uma situação, não foi? Mandou o dono tomar banho lá no rio, etc. E vocês sabem como foi esse encontro, vocês vão escrever aqui. Com que artimanha o gato enganou o gigante? Como foi que ele fez para enganar o gigante? E questão G. Qual foi a fala do rei para incentivar o rapaz a pedir a sua filha em casamento? Então, você vai lá no texto e vai encontrar qual foi a fala do rei, que ele dá a entender que ele queria, né, que o rapaz pedisse a filha dele em casamento. Você vai escrever aqui, na letra G. Na letra H, ainda na página 8, no finalzinho da página tem esse quadro. Então, você vai completar essa tabela com as informações da história.
Situação inicial, toda história, gente, tem um começo, na situação inicial, vem uma complicação, uma resolução da complicação e um desfecho, que é o final. Então, situação inicial, como foi que começou a história? E depois, como foi que começou a complicação? Qual foi o momento em que teve um problema que começou a acontecer com o filho mais novo e o gato? O que aconteceu com o rapaz, o filho do moleiro e o gato? Parecia que era um gato simples, né? Mas não era. Era um gato falante, etc. Você vai responder aí. Qual o momento mais tenso da história? E como o gato resolveu o problema? Então, se vocês param para pensar, imagina que ele criou toda uma situação, ficou falando que o dono dele era rico, né? Ficou mandando presentes para o rei e inventou toda uma situação, mas na verdade o dono, na verdade, não era rico, né? Enfim, qual foi o momento mais tenso da história? Como foi que o gato resolveu esse problema? Lembra que eu falei um pouquinho mais já antes, né? Como a complicação, como foi que a história complicou e como foi que o gato resolveu essa complicação. E o desfecho, ou seja, como foi que terminou a história? Como foi o final da história? Você vai escrever aqui. Questão I. Depois de ler a história, percebemos que o gato de botas foi desobediente e ingênuo, esperto e inteligente e ingênuo. Então, quando a gente olha para as atitudes do gato, o gato de botas foi desobediente, foi ingênuo, foi esperto, foi inteligente, enfim, você vai marcar um X em uma dessas opções. E agora, para finalizar, tem uma análise linguística na página 9. Na questão A, diz assim, para a gente ler esse trecho: o gato pediu para ser recebido pelo gigante e perguntou-lhe: é verdade que consegue transformar-te num animal qualquer? Como o autor indicou a fala das personagens. Então, a gente tem aqui, só nesse trechinho aqui, a gente já tem duas falas. Tem a fala do narrador e a fala do personagem. Então, na fala do personagem, geralmente, eles vêm indicando como um travessão antes da fala, geralmente. Então, nesse caso aqui, como o autor indicou a fala das personagens, utilizando o quê? Ponto de exclamação, travessão, não usou nada, você vai responder. E na questão seguinte, pergunta assim: quem está falando? Para quem está falando? Então, aqui de acordo com essa fala aqui, quem é que está falando? E para quem? Então, você vai responder também. Na questão B, diz: no trecho, o gato calçou as botas, pegou no saco e lá foi floresta fora. As palavras grifadas na fala do narrador indicam que as ações ainda irão acontecer, estão acontecendo ou já aconteceram. Então, vocês vão analisar essas palavras grifadas, ou seja, as palavras calçou, pegou e foi, está indicando que as coisas, o que ele está fazendo, ainda vai acontecer, está acontecendo ou já aconteceu. Tá? Então, você vai observar: calçou, pegou e foi. É uma coisa que eu estou fazendo agora, que ainda vou fazer ou que já fiz. Né? No caso do gato, foi uma coisa que ele fez, que ele estava fazendo ou que ele ainda ia fazer. Então, você vai marcar um X aqui na opção, tá bom? Questão C. Você vai observar esse outro trecho: majestade, venho da parte do meu amo, o Marquês de Carabás. Trago-lhe esta linda lebre de presente. Então, nessas palavras grifadas, venho, trago, quem é que está falando? É o rei? É o amo? É o gato? De quem é essa fala? Quem é que está falando? É o gato? É o rei? É a princesa? Quem é que diz? As palavras grifadas indicam que ações, ou seja, as palavras venho e trago. Quando eu digo venho e trago, eu estou falando de algo que ainda vai acontecer,
De algo que está acontecendo ou de algo que já aconteceu. Então, quando eu falo venho, trago, eu estou falando sobre algo que eu estou fazendo, algo que eu vou fazer ou algo que eu já fiz. Você vai marcar um X em uma dessas opções. Questão D. Releia o trecho. Socorro, socorro, o meu amo, o Marquês de Carabás está a se afogar. Então, os pontos de exclamação são usados para mostrar desespero, dúvida, alegria ou raiva. Aqui nós temos socorro, socorro. Nós temos 2 pontos de exclamação. Depois, no final da frase, nós temos outro. O meu amo, o Marquês de Carabás está a afogar-se. Temos mais uma exclamação. Esses 3 pontos de exclamação, eles são utilizados para mostrar desespero, dúvida, alegria ou raiva. Você vai marcar X em uma das opções. Por hoje é só, meus amores. Um beijo e até a próxima aula.